Gestiona um pouquinho. Milton Opa. Jung, muito bem-vindo. Oi, agora eu tô descongelado aqui, tudo bem com você? É para dar mais emoção, véspera de feriado. Seja muito bem-vindo. Nem fale. Obrigado por ter aceito o convite. Amanhã você faz CBN? Amanhã cedo? Não, amanhã não. Amanhã é meu dia de folga. Dia 1º é dia de folga. É meio curioso, né? Porque você meio que se atrapalha com essa ideia da folga. Do jeito que a gente está, você sabe que eu tô isolado em casa, né? Eu tô há 41 dias hoje dentro de casa, apresentando o programa diretamente de casa. Foi montado um estúdiozinho aqui com microfone, equipamento específico para isso, para dar uma certa segurança. E então não sai daqui. E aí você passa o dia, entra sábado, entra domingo, de repente é feriado. Semana passada teve feriado também, e a gente meio que se perde nessas datas. Mas amanhã é meu dia de folga, é um dia para tentar dar uma relaxada, uma desconectada desse noticiário pesado que a gente vai enfrentando. Mas estou aqui firme, forte e pronto para atender você aí em tudo que for necessário, onde eu puder colaborar. Milton, agora é o Happy Hour Digital, é um bate-papo tranquilo para a gente descontrair e diminuindo a energia, sem maiores protocolos. Mas, Milton, como é que você até falou agora, você fez um mini estúdio na sua casa e está funcionando direitinho? Tem funcionado direito. Eu tenho uma vantagem, o meu programa na Rádio CBN, ele é das 6 às 10 horas da manhã. Então, o fato de ser nesse horário mais cedo, há um tráfego de internet menor. E isso me ajuda, porque a minha transmissão é feita pela internet, conectado a uma das linhas de internet que eu tenho na minha casa, e a partir disso, uma das operadoras, e a partir disso o som vai para a rádio. Mas no meio desse caminho, tem, por exemplo, eu tenho um microfone profissional, foi cedido pela rádio, eu tenho uma mesa de áudio que dá uma qualidade melhor para a transmissão deste sinal e deste áudio de ida e de retorno, que também diminui, e esse é um problema sempre nas transmissões de internet, um pouco de atraso, às vezes eu falo, você ouve um pouquinho depois, às vezes esse atraso pode ser muito grande se o sinal não é muito bom, e esse equipamento, inclusive, tenta dar uma equilibrada nisso, até porque tem que levar em consideração o seguinte, Renato, eu estou no meu estúdio dentro de casa, mas tem, por exemplo, a Cássia Godoy apresentando o jornal comigo lá no estúdio, na Rádio CBN. Tem os entrevistados, tem os comentaristas que também entram por sinal de internet. E tudo isso tem que estar muito bem ajustado, muito bem sintonizado, para oferecer a melhor qualidade possível de áudio para quem está apresentando. Às vezes acontece, dá um pequeno atraso, às vezes o sinal cai, dá um pico e rapidinho dá uma caída, logo volta. Agora, nós também estamos assumindo que estamos fazendo essa transmissão nessas condições e o motivo que fazemos isso as pessoas compreendem. Então fica mais fácil. Todos nos tornamos mais tolerantes diante disso, que é um ensinamento, aliás, me desculpa se eu estou avançando o sinal aqui na nossa conversa, mas é um ensinamento para várias outras coisas que nós estamos fazendo no dia a dia, para o pessoal que está trabalhando em home office. Porque nós temos aí, você no escritório, tem um nível de exigência. Claro, porque tudo foi construído, toda a estrutura foi montada para funcionar 110%. Quando você se desloca para casa, quando você vai fazer um home office, ainda mais nesse modelo que nós vamos fazer, quase todos levados meio que por obrigação para dentro de casa, tivemos que nos organizar, quase trocando o pneu enquanto o carro estava andando. Nesse momento, a gente teve que se adaptar e tem que ser tolerante, entender que o ambiente é outro, que nós estamos fazendo isso do lado da família, por exemplo, e aí não adianta ficar incomodado que tem uma interferência. Até posso contar uma curiosidade? Claro. Ainda na quarta-feira, no bate-papo Conversa de Política, que a gente tem logo depois das 8 horas da manhã, e eu converso às quartas-feiras com o Bernardo Franco de Mello. E ele fez lá toda a análise política, etc., conversamos. No final, ele me mandou um WhatsApp, ele disse assim, poxa, desculpa, meu filho fez barulho aqui, ele é muito pequenininho, eu fico fechado no meu quarto até para ele não interferir, mas ele acabou entrando. E é curioso, porque como eu estou acostumado a fazer esse jornal todos os dias já nessas condições, tenho entrevistado pessoas que estão dentro de casa, etc., para mim aquilo foi tão natural, ouvir o som daquela criança ao fundo, que não mudou nada. Toquei o barco em frente, conversamos, nem toquei no assunto, inclusive. Claro que ele teve um primeiro momento ali de susto, porque viu a criança entrando, falando e tal, né, e achou que poderia ter atrapalhado alguma coisa. Hoje, também, Renato,
elas tornam tudo mais próximas, tudo, as pessoas compreendem, as pessoas estão passando por isso. Então gera até uma empatia com o seu público. Faz parte desse negócio. Nós temos que nos adaptar. Eu acho que até humaniza mais, né? Imagina passar uma criança hoje com as notícias tensas. É até gostoso ver. É uma criança brincando. Não, sem dúvida. Ontem eu tava, porque você quebra. Ontem eu estava participando de uma reunião no Zoom, à noite, reunião do Instituto dos Advogados, e teve um participante que o filho abriu a porta, veio correndo e deu aquele abraço gostoso no pai, aí o pai tentando fazer assim e tal. Daí ele acabou ficando, e foi legal, dá uma quebrada, né? É muito bom. Essa é uma parte positiva da quarentena, sem dúvida, né? A gente tem que se acostumar com esse tipo de situação, tem que aceitar esse tipo de situação e aproveitar esses momentos todos. Eu lembro que num dos primeiros dias de quarentena, de isolamento, eu liguei para um dos meus chefes lá na rádio e todos eles já estavam trabalhando diretamente de casa. E foi curioso, porque nós estávamos conversando, discutindo pauta, temas, abordagens, etc. De repente ele puxou o microfone para o lado e disse assim para o filho, vai lá tomar banho que eu já vou lá. Quer dizer, e o papo seguiu em frente, entendeu? Isso não é um problema, isso não atrapalha, você disse, isso humaniza, sem dúvida, e também mostra para todos nós que muitas vezes, e nós nos acostumamos, sai da sua casa, bota a roupa devida para o trabalho, entra no trabalho, passa crachá, tem toda aquela coisa montada no seu entorno, uma estrutura que faz, às vezes, você se desconectar de outras coisas tão importantes na sua vida. E essa família, essa relação com os filhos, com a casa, ela é extremamente importante. Então é bacana, de alguma maneira, a gente vai aprender. Aliás, se a gente não aprender nada nessa crise, não serviu para nada essa crise, infelizmente. Só serviu para desgraça, que é o que nós estamos vendo. Então vamos pelo menos tentar aprender alguma coisa com tudo isso que nós estamos enfrentando. Porque não vale a pena sair dela depois pior do que a gente entrou. Eu falo para o pessoal, em modo Churchill, eu gosto do modo Churchill, de uma dificuldade, faça uma oportunidade, seja positivo. Eu estou em casa, viu, meu? Estou em casa. Aqui atrás tem a Marginal Pinheiros, e eu acho que ali é onde você fica, né? CBN fica no prédio da Globo, não fica? Não, a gente fica a sede da Rádio CBN, ela fica do outro lado da Ponte Estaiada. A TV Globo está de um lado da Ponte Estaiada, de um lado da Avenida José Roberto Marinho, né? Mais para o lado do hotel ali, o Hyatt, né? Que tem em frente à Globo. E nós estamos no prédio do outro lado da Avenida Roberto Marinho, quase em frente ao outro hotel, que é o Hilton. Nós estamos num prédio lá, um prédio de 24 andares, nós ficamos lá no topo, e é onde foi montado o estúdio da Rádio CBN. Nós mudamos para lá há cerca de 2 anos e meio, mais ou menos. Antigamente a gente tinha o nosso estúdio lá na Rua das Palmeiras, que era um estúdio tradicional do Rádio Brasileiro, inclusive, onde passaram várias emissoras. Pois é, e onde passaram grandes radialistas, grandes nomes do rádio brasileiro, aliás, grandes nomes da TV brasileira também. Lá teve, inclusive, programa de auditório no rádio, lá naquele prédio. Mas, enfim, era um prédio que já não atendia mais às demandas do novo rádio, das novas estruturas necessárias, etc. A gente foi para esse prédio. Mas é bem pertinho aí, é do outro lado ali da Roberto Marinho. Estamos muito próximos, sem dúvida. E faz tempo que eu não vou para lá, viu, rapaz? Eu já estou com saudade de dar uma passada naquele prédio lá. Aquele prédio, são 41 dias. O prédio é muito bonito, é do lado da ponte, né? Bem do lado da ponte. Bem do lado da ponte. Sim, do lado do rio. Exatamente. Eu estou do outro lado. Eu tô do outro. E ali tem várias empresas, né, que funcionam, diferentes empresas de diferentes setores e tal. Tem toda uma mobilização assim, corporativa ali, um calor corporativo no elevador que você pega, etc. E foi uma coisa chocante no início desse processo, porque as primeiras empresas dali do prédio já imediatamente tinham ido para o home office. Então, assim, o dia que eu cheguei lá, a última vez que eu fui na Rádio CBN foi no dia 20 de março. Eu apresentei o programa ainda dia 20 de março e depois eu saí. Naquela semana, a gente já estava num esquema especial com várias pessoas deslocadas da redação, muito mais vazio, mas a maior parte daquelas empresas já tinha fechado tudo. Se entrar naquele prédio, aquilo tudo vazio, aquilo dá um impacto, meu amigo. E mesmo a redação, e hoje hoje nós temos um número menor ainda de pessoas lá dentro, porque nós adaptamos absolutamente tudo para conseguir fazer com que um menor número de pessoas estivesse circulando dentro da redação, e hoje, assim, chega a ter horários que você tem no máximo 5 pessoas lá dentro. Apesar de todos estarem trabalhando, você tem toda uma equipe trabalhando, mas estamos todos trabalhando ou de casa ou em outros escritórios, enfim, separados um do outro. Lá no escritório hoje estou com 3 ou 4 pessoas apenas, 145 pessoas em home office. Mas olha,
Olha uma coisa legal, Milton, que eu estou vendo aqui. A gente já conversou várias vezes, né? Você me entrevistou várias vezes. Sem dúvida. Eu tive a oportunidade de entrevistar você várias vezes. Agora estou falando com você aqui com vídeo, batendo papo, happy hour digital. Olha, não é legal isso? A gente vê nem descontrair. Sem dúvida, sem dúvida. E é um outro modelo, né? Porque eu tenho absoluta certeza que tanto você como eu ficamos nesse aqui espaço que nós estamos ocupando mais à vontade do que quando vamos para uma entrevista. A entrevista parece que tem sempre um patamar acima de responsabilidade e você acaba se formatando. Aliás, o trabalho ideal para quem se comunica, e você é uma pessoa que se comunica o tempo inteiro, fala muito bem com diferentes públicos, usa os veículos de comunicação, inclusive, para transmitir esse seu conhecimento, entende bem desse assunto, que é a necessidade de você tentar ser o mais natural possível, dentro do que é possível ser natural, quando você vai conceder uma entrevista. Mas claro que um formato como esse que nós estamos participando torna a coisa muito mais solta, muito mais à vontade. Apesar de que, sem dúvida, mesmo assim, a gente tem alguns certos controles. Você está aí, posicionado diante da câmera, numa posição em que você sabe que você vai poder olhar no olho de quem você está conversando. Tem todo um cuidado também para transmitir essa mensagem. Faz parte do processo de comunicação isso tudo. Mas é melhor conversar quando a gente vê, né? A gente tem essa interatividade mais gostosa. Sem dúvida. Se bem que você tem câmera no estúdio, né? Eu tenho câmera no estúdio, mas eu não vejo o meu entrevistado. Só num dos programas que eu vejo o meu entrevistado, que é o programa Mundo Corporativo, que eu gravo todas as quartas-feiras, ou gravava todas as quartas-feiras lá no estúdio da CBN, e aí o convidado vai no estúdio. E é melhor. Você entrevistar olhando no olho do seu entrevistado é melhor. Mas vamos lá. Eu faço rádio desde 1984. Ou seja, desde lá eu já entrevisto pessoas por telefone. Então você meio que se acostuma a isso. Mas quando está olho no olho, sem dúvida é melhor. Até porque você tem outras mensagens também que você recebe da pessoa que não são só aquelas mensagens da voz. Não é só a comunicação verbal. É a não verbal também. Quando você faz uma pergunta e você vê a reação da pessoa, se ela percebeu que ela não gostou, ou que ela gostou, ou que ela ficou mais intimidada, tudo isso ajuda na hora de você conversar com outro. E o mesmo na conversa que nós estamos tendo aqui. Uma coisa é você fazer uma reunião assim, outra coisa é você fazer uma reunião por telefone. É muito melhor você olhar no olho de quem você está conversando, mesmo que no meio do caminho tenha um telefone celular, como é o nosso caso. O Cardia, que é um advogado amigo meu, lá da Comissão Jurídica do Pinheiros, tá brincando comigo aqui, e ele brincou, Renato, você tá indo bem na live, daqui a pouco vira apresentador, a gente nunca sabe, quem manda Deus é que manda a nossa vida. Mas eu tô brincando com ele, porque alguém perguntou a sua cor preferida, se era vermelho ou se era azul. É azul, né? Olha, eu não tenho dúvida que quem fez essa pergunta fez uma provocação, não fez uma pergunta. Deve ser coisa de jornalista, que gosta de provocar o outro. Mas, sem dúvida, quando fez essa pergunta é porque sabe muito bem que a minha cor preferida é o azul, por todo o meu passado no Rio Grande do Sul e a minha ligação muito próxima do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu tenho uma ligação muito íntima com o Grêmio, não só como torcedor. A minha infância se passou dentro do Estádio Olímpico, a casa onde eu morei, aliás, onde mora meu irmão até hoje, era praticamente vizinha do Estádio Olímpico. E na minha infância toda eu ia para dentro do Estádio Olímpico. Meu pai foi um radialista, eu tenho o mesmo nome que o dele, eu sou Júnior, e ele foi um radialista durante 60 anos no Rio Grande do Sul, trabalhou 58 anos na mesma emissora de rádio, na Rádio Guaíba de Porto Alegre, foi locutor de notícias do principal noticiário local do Rádio Gaúcho, que era o correspondente Renner, e foi locutor de esportes, foi narrador de esportes. E ele me levava pela mão para o Estádio Olímpico para ver os treinos, para participar. Eu ia para a escolinha de futebol do Grêmio, depois eu fui jogar basquete no Grêmio, joguei 13 anos basquete no Grêmio. Então, assim, o Grêmio, eu tenho uma ligação muito forte com ele. Então, as pessoas às vezes não entendem, acham que a coisa é só do futebol, de um torcedor, mas é muito mais do que isso. Por isso que eu gosto muito do azul, pode ter certeza. Eu fui criado e educado. Olha só, pessoal, então, Milton Jung foi jogador de basquete. Ele adora futebol, adora o Grêmio, foi jogador de basquete. O pessoal sabe, eu adoro esporte também, jogo bola até hoje, vou no estádio, sou conselheiro do São Paulo.
eu foco muito. Somos tricolores. Somos tricolores, sem dúvida. Milton, olha só, o Franklin Martins, que sempre participa, não é um jornalista, tá? É homônimo. Tá. Ele é um pastor muito culto, sempre participa com a gente aqui, faz perguntas fantásticas. Eu até brinquei com ele outro dia, falei, pô, você é melhor que o Google, ele sabe tudo, Milton, mas sabe tudo. Quem sabe até um dia você não faz uma entrevista com ele. Ele está perguntando aqui, ó, em 84, você estava no Correio do Povo, certo? Em 1984 ainda eu não estava no jornal Correio do Povo. Em 84 eu entrei como estagiário da Rádio Guaíba de Porto Alegre, que fazia parte do grupo Caldas Júnior e do qual fazia parte o Correio do Povo. Tinha o jornal Correio do Povo, Folha da Tarde, Folha da Manhã. Naquela época, quando eu fui trabalhar, já não tinha mais Folha da Manhã, mas tinha Correio do Povo, Folha da Tarde, a Rádio Guaíba e a TV Guaíba. Fazia tudo parte da companhia jornalística Caldas Júnior. Então, em 84, quando eu fui trabalhar, trabalhei na Rádio Guaíba. Em 85 eu me formei, permaneci na Rádio Guaíba e aí sim eu fui, talvez 85, 86, fui trabalhar no jornal Correio do Povo. Mas a minha história no Correio do Povo é muito anterior a essa. E por quê? Como meu pai trabalhou na Rádio Guaíba todo aquele tempo, e eu tinha um tio que também trabalhava no jornal Correio do Povo, que era o Tito Taches, também jornalista, foi repórter, editor do jornal, etc. Eu era muito pequeno, mas muito pequeno mesmo. Coisa assim de 4, 5 anos. E eu ia para a rádio com meu pai. Eu ia para a rádio, eu ia para a redação do jornal. Quando era sábado, o pai me levava, que era uma maneira de dar uma folga para a mãe lá em casa. E aí ele levava a mim, meu irmão, minha irmã. E aí meu tio me pegava e me levava para a redação do jornal, porque ele trabalhava às vezes sábado à noite, fechando o jornal de domingo. Me levava para a redação, aí você ia para a oficina. Então a minha ligação, Franklin, já que você perguntou aí sobre o Correio do Povo, com o Correio do Povo é muito anterior a 84. Mas eu fui trabalhar efetivamente no Correio, acho que por 85, 86, e trabalhei no departamento de esportes do jornal Correio do Povo. Você estava falando do teu pai, eu tenho ótimas lembranças também com ele indo para o estádio. Meu pai foi juiz de carreira, se aposentou como desembargador e voltou a advogar, e eu trabalho. Eu tenho o privilégio ainda de trabalhar com ele no escritório. Isso é muito legal. De vez em quando ele entra aqui e participa. Isso é muito bonito. Mas olha só. Isso é muito bonito. Agradecer o Ronaldo aqui, goleiro. Está falando aqui que eu sou goleiro. Enfim, o Ronaldo gosta muito de futebol. Mas tem uma pergunta aqui, Milton 10. Ó, vou colocar a pergunta para você aqui na tela. Ó. Bota lá. Pergunta do Gui Vieira. Qual a maior dificuldade para a grande mídia em tempos de volumosas fake news? Só que perguntaça. Sem dúvida. É um problema não só, e um desafio não só para os meios de comunicação, é um desafio para a sociedade como um todo. Porque a primeira coisa que eu gosto sempre de ressaltar, quando a gente vai comentar qualquer assunto relacionado a fake news, é uma discordância que eu tenho em relação ao termo. Por que eu estou dizendo isso para você, Renato? Porque se é fake, não é news. Se é falso, não é notícia. Pode ser qualquer outra coisa, uma falcatrua. Qualquer coisa você pode colocar ali nesse conceito, mas jamais notícia. De qualquer forma, veja que foram muito inteligentes aqueles que passaram a trabalhar com este conceito no momento em que colocaram o news ali. Porque eles não roubam só o nome da notícia, que está ligado ao jornalismo profissional, mas eles roubam, eles sequestram também a dinâmica do jornalismo e a estética do jornalismo. Vamos pensar, uma notícia que você tenha recebido no seu WhatsApp e que não era verdadeira. Você vai olhar para aquela informação, ela vem no formato da notícia. Ela vem com manchete de notícia. Às vezes com uma fotografia, com toda a estética da notícia. Mas ela não é notícia. Ela é uma falcatrua. Ela foi escrita para enganar o outro. De alguma maneira, manipular o outro. Isso por si só já se diferencia da notícia. Aí alguém vai dizer, mas vocês na imprensa também erram muito. Opa, verdade. E aliás, nós temos que ser muito mais apurados hoje em dia numa informação que levamos ao ar, até para que as coisas não sejam confundidas. Agora, não confunda um erro de apuração com fake news. Fake news é feito para enganar o outro. Um erro de apuração é uma falha que precisa ser corrigida. E assim que for corrigida, o jornalista tem que admitir o seu erro e, dependendo do tamanho dessa falha, ele vai pagar por isso. Ou vai pagar com um emprego, ou vai pagar com um processo, ou vai pagar com o que há de mais caro na sua carreira, que é a credibilidade. Então, são coisas diferentes. Agora, pegando o ponto específico do que ele chama atenção, sobre o tamanho do nosso desafio, é sim
muito maior. Ao mesmo tempo, valoriza ainda mais o nosso produto. E nós estamos vivendo um momento, Renato, hoje, muito rico para o jornalismo. Nós percebemos claramente hoje um aumento da audiência em todos os veículos de comunicação. Rádio, jornal, televisão, os sites que desenvolvem jornalismo profissional, todos têm tido um acesso muito maior. Isso significa o quê? O cidadão tem a consciência de que na hora que ele precisa de uma notícia real, ele vai buscar uma fonte oficial. Oficial no sentido, me perdoem pela palavra, eu usei oficial e não é o mais apropriado, mas em alguém que desenvolve jornalismo profissional e que tem ali responsabilidade sobre aquilo que faz. Isso tem sido claro, a gente tem percebido muito isso. Mas não tenha dúvida, é um desafio muito grande para todos nós. Até porque, convenhamos, a notícia que muitas vezes eu levo ao ar não convém a você que está recebendo aquela informação. Geralmente a notícia que chega a você nesse formato de fake news, ela vai para atender a sua conveniência. Então ela é muito mais agradável de ser absorvida do que aquela que eu estou falando. Porque talvez ela questione as suas convicções. E nós não gostamos de ser questionados. De uma maneira geral, não gostamos disso. Até podemos aceitar, gerenciamos melhor isso, administramos melhor isso, mas de uma maneira geral, quando somos questionados, a gente costuma dar um pé atrás. Por isso o fake news ele acaba atendendo a determinados grupos, porque ele leva uma informação que atende aquilo que a pessoa já imaginava, aquela convicção que ela tinha e não questiona o seu pensamento. E nós precisamos o tempo inteiro estar nos questionando. Aliás, dentro da redação fazemos isso. Quando levamos uma informação para o ar e somos criticados. E como somos criticados hoje em dia. Todas as vezes que recebemos uma crítica, é um ponto de questionamento. Nós não podemos ter a prepotência de achar que somos os donos da verdade. Se tem uma coisa boa que a democracia digital ou a democracia da digitalização nos ofereceu, é que nós, jornalistas, os meios de comunicação tradicionais, perderam o monopólio da verdade. Ou seja, você, Renato, está aí produzindo conteúdo. Seja agora num bate-papo, seja em qualquer outro tipo de live que você esteja fazendo. Você se transformou num produtor de informação, assim como qualquer outra pessoa tem acesso aos meios de comunicação. Lá no tempo do Franklin, no Correio do Povo, né, lá naquela época, que ele se lembrou agora, naquela época, se eu quisesse estar fazendo isso que eu estava fazendo, eu tinha que ter muito dinheiro, porque eu ia precisar ter um canal de televisão. E quem é que tem direito a canal de televisão? Se eu quisesse publicar uma informação, eu tinha que imprimir um jornal e distribuí-lo. Não era acessível. Hoje a comunicação é acessível a todos nós. O legal é que a gente use esses canais que temos à disposição da melhor maneira possível, combatendo a fake news, que não é um trabalho apenas do jornalista, é de todo cidadão que se interessa por uma sociedade mais justa. Milton, eu quero te cumprimentar, te dar um abraço aí, ó, digital, porque eu nunca vi ninguém falar como você falou agora, de forma objetiva, séria e responsável. Você colocou dois conceitos jurídicos interessantes, quando me perguntam, você colocou o conceito da culpa e o conceito do dolo. Eu errei, mas eu não quis errar. A culpa, o dolo, eu fiz de propósito. E aí quando me perguntam, Renato, fake news, me dá alguns conselhos. A primeira coisa que eu falo, a origem da notícia tem CPF, tem CNPJ, que é o que você falou, tem responsabilidade, porque tá cheio de sitezinho por aí, não sei o que, só de fachada, que é para você potencializar a disseminação das fake news. Então, quando você tem responsabilidade e tem o que perder, que foi o que você colocou aqui, você dá mais credibilidade à notícia. E digo mais, eu acho daqui para frente, cada vez mais, a imprensa, entre aspas, oficial que você usou, vai servir como fonte de informação crível. Então, eu queria te cumprimentar. Muito legal essa tua postura aqui. Essa live aqui vai ficar registrada aqui para sempre. E vou também impulsionar, usando o termo fake news, mas a true news, esse teu discurso. Olha, se é fake news, não é verdade e também não é news. Gostei, eu vou colocar sempre palavras do Milton Jung. Muito legal. Tá bom, obrigado. Milton, a gente tá... Obrigado, olha. Muito legal, de coração, de coração. A gente está chegando no finalzinho, porque as minhas lives, elas são curtas, de propósito, no formato que eu fiz para... Enfim, eu acho que... Pô, tinha que ter falado menos, então. Não, você foi 10. Mas a gente tem mais uns 7 minutos aqui. Eu queria só fazer uma menção do teu livro. Teu livro, né? É Proibido Calar, precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos.
Hoje à tarde eu fiz uma live, Exato. e foi até engraçado que eu fiz um ajuste de luz aqui, etc. Fiquei preocupado, falou aqui, será que a roupa tá boa? Não tá? Enfim, falando de filhos, falando das crianças, dos adolescentes Legal. que estão, né, Milton, vivendo este momento. Eu até tenho falado para os meus filhos, olha, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas estamos juntos. Vamos ver a parte positiva da coisa. E vocês estão vivendo um momento histórico, triste, histórico, mas com algumas coisas positivas. Que a gente espera, como você disse no início, que tenhamos um mundo melhor, boas lições dessa dificuldade que a gente está enfrentando. E eu tenho certeza que uma boa parte da humanidade vai melhorar assim. Falei até com o reverendo Aldo Quintão sobre isso, e ele falou, olha, Renato, algumas pessoas más vão continuar más, mas muitas pessoas boas ficarão ainda mais boas. E eu creio nisso, se Deus quiser, a gente vai alcançar isso. E no teu livro, quando você fala em ética para as crianças, olha só quanto conteúdo. Então eu queria aqui, vou te deixar agora o Instagram, não o microfone, até brinco e falar, vou te dar o Instagram, a plataforma, mas já agradecendo por você ter aceito, ter tido esse papo legal na nossa live, e deixando aqui para você falar um pouquinho desse teu livro e um pouquinho da importância da gente falar de ética para as crianças. Milton Jung, muito obrigado. Imagine, eu é que agradeço. E veja aqui como são as coisas, Renato. Hoje à tarde também eu participei de uma live ao lado da minha mulher com um outro casal de comunicadores em Portugal. E nós estávamos falando sobre comunicação em casa. E comunicação em casa tem muito a ver com isso que eu escrevi em É Proibido Calar, precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos. Porque isso passa pelo diálogo que a gente vai construir hoje com os nossos filhos. E é um diálogo difícil. Nós precisamos experimentar melhor este trabalho, esse momento a partir de agora. É um trabalho difícil porque são gerações diferentes, com estímulos diferentes. Mas nós temos que saber nos entender e entender os nossos filhos também. Lembrando que essa comunicação, este conversar sobre ética, sobre cidadania ou sobre qualquer outro tema, passa pelo saber ouvir o que eles têm a dizer também. Nós, adultos, muitas vezes somos prepotentes e não queremos ouvir o que os nossos filhos têm para nos ensinar. Não queremos ouvir o que eles estão pensando. Muitas vezes a gente olha para ele, um adolescente com a cara fechada, e diz assim, isso é coisa de adolescente. Não é. Adolescente não é tudo igual. Cada um tem sua diferença. E às vezes ele está com a cara fechada assim, porque ele está ali conversando com ele mesmo, passando por algum drama, por alguma transformação, e a transformação dos jovens ela é muito mais rápida do que a nossa. Nós já estamos mais amadurecidos. Vamos tentar entender esse momento. Vamos compreender que aquela cara feia não é para você, é para ele mesmo. Ele tentando se entender. Por isso a gente fala em conversar com os nossos filhos. O diálogo dentro da família é fundamental. Nós, pais, mães, educadores, de uma maneira geral, não podemos terceirizar a formação dos nossos filhos. Não podemos entregar para que os outros façam a vida deles. Nós temos que, no mínimo, buscar, a partir dos nossos valores, levar alguma mensagem para eles. E quando a gente fala aqui de ética e de cidadania, não estamos falando de tratar de conceitos e de tratar da filosofia em torno desse assunto, mas de pequenos exemplos. Aliás, minha tese, nesse momento, é que a cidadania é a melhor vacina que nós temos hoje para combater o coronavírus. E cidadania passa por respeitar o outro, por entender que você ficar em casa é proteger a vida de outras pessoas, de você abrir mão de se encontrar com uma outra pessoa muito amiga, é talvez salvar uma vida, porque aquela outra amiga que você contaminou pode contaminar talvez um idoso e esse idoso venha a falecer. Ou você não ficar doente. Você não ficar doente evita que você, por exemplo, ocupe um leito no hospital. Um leito que talvez fosse necessário para uma pessoa que esteja com muito maior dificuldade. A cidadania, ela é a melhor vacina hoje, aliás, a única vacina que nós temos contra o coronavírus. E essas são coisas que a gente conversa no dia a dia. Dialogar com os nossos filhos, ela é fundamental. E lembre-se, o diálogo passa pela escuta. Aprenda com ele o que ele tem para dizer para você. Amor ao próximo, né, Milton? E eu tenho agora o privilégio de... Os meus filhos estão participando. Então, filhos queridos, estão escutando essas preciosas palavras do Milton Jung? Guardem, isso é muito importante. Milton, agora eu vou ativar o modo mesa. O modo mesa significa jantar com eles e com a família para falar de coisas boas e com certeza falaremos de tudo que você nos ensinou. Milton, fique com Deus, muito obrigado. Mantemos contato, até uma próxima. Foi um privilégio. Eu que te agradeço muito pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, Milton. Tchau, tchau.